Você tem 24 horas para decidir. Ou sua família perde tudo, ou você se casa comigo. Ele não me queria por amor. Ele me queria por vingança. O homem que destruiu minha vida, agora, era o único que poderia salvá-la. Esta não é uma história de amor comum. É um drama de vingança. É a história de como fui forçada a um casamento de conveniência com um CEO milionário implacável e que desse casamento nasceu um amor proibido. Lívia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquele homem de terno impecável e olhar gélido acabara de transformar sua vida num pesadelo. Alexandre Monteiro não estava fazendo um pedido, era uma sentença. 24 horas antes, Lívia ainda acreditava que sua vida voltaria ao normal. A falência da construtora do pai tinha sido um choque brutal. Da noite para o dia, a mansão, os carros importados, as viagens, tudo evaporou. Mas ela era formada em arquitetura, trabalharia, reconstruiria. Tinha apenas 24 anos. Tinha tempo, até que ele apareceu. Alexandre surgiu na porta da casa modesta onde agora moravam, elegante como uma aparição de outro mundo. Lívia o recebeu confusa. Não se conheciam. Ele entrou sem ser convidado, seus olhos percorrendo cada cômodo como quem avalia uma propriedade à venda. Seu pai deve muito mais do que imagina, disse ele, virando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. As dívidas não registradas, os favores que ele nunca pagou, as vidas que ele destruiu. O coração de Lívia disparou. Do que você está falando? 15 anos atrás, Roberto Costa arruinou minha família. Meu pai perdeu tudo num golpe imobiliário. Sua assinatura está nos documentos. Meu irmão mais novo, ele não suportou ver nossa mãe passando fome. Ele desistiu de viver. Tinha apenas 16 anos quando o encontramos. O silêncio cortou como vidro. Lívia sentiu náusea. Você está mentindo, sussurrou, mas sua voz tremia. Alexandre tirou um envelope do bolso interno do paletó. Documentos, fotos antigas, recortes de jornal. A prova de uma tragédia que ela nunca conhecera. Seu pai jamais mencionara isso. Passei 15 anos construindo meu império esperando este momento, continuou Alexandre, guardando os papéis. Agora Roberto Costa vai experimentar o mesmo desespero que causou. Vou tomar cada centavo, cada memória, cada pedaço de dignidade que restou. Então por que está aqui? Lívia perguntou, lágrimas ardendo em seus olhos. Faça o que veio fazer e vá embora. Alexandre deu 2 passos em sua direção, alto, imponente e perigoso, porque decidi que existe uma forma mais poética de vingança. Case-se comigo, Lívia. Torne-se minha esposa. Seu pai verá a filha dele presa a mim pelo resto da vida, sabendo que foi culpa dele. Você será minha propriedade, assim como ele transformou minha família em nada. Você está louco. Ela recuou incrédula. Estou oferecendo uma escolha. Aceite e eu pago todas as dívidas da sua família. Seu pai não irá para a prisão. Sua mãe não perderá o último teto que tem. Recuse. Ele fez uma pausa calculada. E amanhã os oficiais de justiça chegam. Prisão para seu pai, rua para sua mãe. E você, Lívia, ficará assistindo, sabendo que podia ter evitado. Ela queria gritar, expulsá-lo, acordar daquele pesadelo, mas conhecia bem aquele desespero nos olhos da mãe, o peso nos ombros do pai, a vergonha que os consumia. Por quanto tempo? Sua voz saiu quebrada. 5 anos. Depois disso, se ainda me odiar, terá o divórcio e uma compensação financeira generosa. Mas durante esse tempo, você será minha esposa em todos os sentidos. O rubor subiu pelo rosto de Lívia. Todos os sentidos. O que exatamente aquilo significava? Alexandre interpretou seu silêncio. Não se preocupe, não sou um monstro. Não vou forçá-la a nada, mas precisaremos manter as aparências publicamente. Eventos, viagens, demonstrações de afeto quando necessário. Demonstrações de afeto, ela repetiu com amargura. Com um homem que quer destruir minha família e um casamento por contrato. Com um homem que está salvando sua família. Ele corrigiu frio. Mediante um preço. Tudo na vida tem um preço, Lívia. Sua família me ensinou isso muito bem. Ele caminhou até a porta, ajustando os punhos da camisa com gestos mecânicos. Amanhã, 12h, na mesma cafeteria onde seu pai assinou os papéis que arruinaram minha família. É lá que você me dará sua resposta. Venha de branco se aceitar, de preto se recusar. A porta fechou atrás dele, deixando Lívia sozinha em meio aos destroços de sua vida.
Pela janela, ela ouviu entrar numa limusine preta que desapareceu na noite. Suas mãos tremiam. 24 horas para decidir entre sua liberdade e a sobrevivência de sua família. Lívia olhou ao redor da sala simples. Fotos antigas mostravam tempos melhores. Sua mãe sorridente, seu pai confiante, ela mesma, criança, abraçada aos dois. Será que aquele homem estava dizendo a verdade? Seu pai seria capaz de arruinar uma família inteira? Ela precisava de respostas. E tinha apenas até o meio-dia de amanhã para descobrir qual seria a cor que vestiria para o resto de sua vida. Lívia encontrou o pai na garagem vazia, sentado num banco de madeira, onde antes guardavam 3 carros importados. Roberto Costa parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Pai, preciso te perguntar uma coisa. Sua voz ecoou no espaço oco. Ele levantou os olhos cansados. O que foi, filha? Você conhece um homem chamado Alexandre Monteiro? A mudança foi instantânea. O rosto do pai empalideceu. As mãos tremeram. Era toda a confirmação que ela precisava. Como você... De onde tirou esse nome? Ele esteve aqui hoje. Lívia sentou-se ao lado dele, sentindo o estômago revirar. Me contou uma história. Sobre um golpe imobiliário 15 anos atrás. Sobre uma família destruída. Sobre um garoto de 16 anos e uma tragédia que aconteceu. Roberto escondeu o rosto nas mãos. O silêncio dele era ensurdecedor. Pai, me diz que não é verdade. Me diz que ele está mentindo. A voz dele saiu rouca, quebrada. Eu não sabia que ia acontecer aquilo. Juro, Lívia. Não sabia que o menino... Ela sentiu o mundo girar. Então é verdade, você realmente fez isso. Era um negócio. Ele explodiu desesperado. Apenas negócios. Henrique Monteiro era meu concorrente. Ele teria feito o mesmo comigo se tivesse chance. Eu falsifiquei alguns documentos. Consegui os terrenos antes dele. Foi só isso. Como eu ia saber que ele tinha investido tudo? Que a família inteira dependia daquilo? Um menino se foi, pai. As lágrimas desceram pelo rosto de Lívia. Um garoto de 16 anos viu a mãe passando fome e não aguentou. Por sua causa. Eu sei! Roberto gritou. E então desmoronou. Você acha que não sei? Que não penso nisso todos os dias? Tentei ajudar depois, mandei dinheiro anonimamente, mas eles nunca aceitaram. A mãe dele morreu 2 anos depois. Dizem que foi de desgosto. O pai desapareceu. Só sobrou o Alexandre. E agora ele voltou. Lívia completou, a voz sem emoção. Rico, poderoso, pronto para se vingar. O pai segurou suas mãos. O que ele quer? Dinheiro? Eu não tenho mais nada, ele sabe disso. Já perdemos tudo. Lívia retirou as mãos devagar. Olhou para aquele homem que sempre admirara, sempre amara, e viu um estranho. Não um monstro. Apenas um homem fraco que tomara decisões terríveis e nunca pagara o preço. Até agora. Ele quer que eu case com ele, disse finalmente. 5 anos como sua esposa. Esse é o preço para limpar suas dívidas e manter você fora da prisão. Roberto ficou em pé de um salto. Não, absolutamente não. Que tipo de homem exige isso? Eu vou à polícia, vou... Vai o quê, pai? Lívia também se levantou, a raiva finalmente encontrando voz. Vai contar que cometeu fraude 15 anos atrás, que destruiu uma família? Acha que isso vai melhorar nossa situação? A mãe está doente, não notou? Ela não aguenta mais pressão. E você vai para a cadeia. Não posso deixar você fazer isso. Você não tem escolha, ela gritou. Nenhum de nós tem. Você nos tirou essa escolha há 15 anos quando decidiu que sua ambição valia mais que a dignidade alheia. O tapa veio rápido, instintivo. Roberto arregalou os olhos, horrorizado com o próprio gesto. Lívia tocou o rosto, atordoada. O pai nunca havia levantado a mão para ela. Lívia, Ela saiu da garagem sem olhar para trás. Naquela noite, Lívia não dormiu. Sentada junto à janela, observou a lua iluminar as ruas vazias. Sua vida tinha sido uma mentira confortável, construída sobre os ossos de uma família destruída. Pensou no garoto de 16 anos que nunca conhecera. Que sonhos ele tinha. Que futuro foi roubado dele. E Alexandre, o irmão que sobreviveu carregando aquela dor, transformando-a em combustível para uma vingança meticulosamente planejada. Parte dela o odiava pela chantagem cruel, mas outra parte entendia. Se fosse ela, se tivesse perdido tudo, visto sua família desmoronar, seu irmão morrer, não buscaria justiça também? Às 5 da manhã, tomou a decisão. Foi até o armário
e procurou entre as poucas roupas que restavam. Lá no fundo, ainda no plástico da lavanderia, estava o vestido que usaria em sua formatura. Antes de tudo desmoronar. Branco, simples, elegante. Perfeito para um funeral ou para um casamento. Às 11h45, Lívia entrou na cafeteria. O lugar estava vazio, exceto por Alexandre, sentado à mesa do fundo. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e algo passou rapidamente em seu rosto. Surpresa? Respeito? Antes de voltar à máscara fria. Ele observou o vestido branco. Então aceitou. Lívia sentou-se à sua frente, costas retas, queixo erguido. Se ia fazer isso, faria com dignidade. Tenho condições. Alexandre arqueou uma sobrancelha. Condições? Você não está em posição de negociar. Engana-se. Você quer que eu case com você para torturar meu pai. Mas se eu parecer uma prisioneira miserável, a sociedade vai ter pena de mim. Vão me ver como vítima e você como vilão. Não é isso que quer, certo? Quer que ele veja a filha dele vivendo no luxo que ele perdeu em seus braços, sorrindo para você enquanto ele definha na culpa. Um sorriso mínimo tocou os lábios de Alexandre. Continue. Então aqui está. Em público, serei a esposa perfeita. Sorridente, afetuosa, devotada. Mas em particular mantemos distância. Quartos separados, vidas separadas dentro dessa farsa. Você tem sua vingança sem me transformar em prostituta. Eu disse que não a forçaria a nada. E eu estou garantindo que manterá essa promessa. Ela inclinou-se para a frente. Além disso, quero trabalhar. Não serei uma boneca na sua prateleira. Sou arquiteta formada, quero exercer minha profissão. Alexandre ficou em silêncio, avaliando-a. Havia algo diferente em seus olhos agora. Curiosidade, talvez. Está bem, disse finalmente. Suas condições são aceitáveis. Mas adiciono uma minha. Quando estivermos sozinhos, quero honestidade. Nada de jogos, mentiras ou manipulações. Se me odeia, diga. Se precisa de algo, peça. Detesto falsidade. Irônico, vindo de alguém que está construindo um casamento forçado inteiro sobre mentiras. Não é mentira. É teatro. Há diferença. Ele abriu uma pasta e deslizou papéis pela mesa. Contrato pré-nupcial. Seus direitos, meus direitos. Duração, compensação final. Leia com cuidado. Lívia pegou os documentos. As letras dançavam diante de seus olhos. 5 anos. Cláusulas sobre aparições públicas, residência, finanças. Era tudo tão frio, tão comercial. Tem uma caneta? Alexandre estendeu uma Montblanc caríssima. Lívia assinou sem ler tudo. Neste ponto, os detalhes não importavam mais. O casamento será semana que vem, disse ele guardando os papéis. Civil, discreto, apenas o necessário. A lua de mel será em Santorini. Aparências, lembre-se. Depois você se mudará para minha cobertura. E meus pais? Receberão uma casa modesta, mas confortável. As dívidas serão quitadas amanhã. Seu pai não será processado. Ele fez uma pausa. Mas nunca mais quero vê-lo perto de você. É minha última condição. Lívia sentiu o coração apertar, mas assentiu. Talvez fosse melhor assim. Não sabia se conseguiria olhar para o pai sem sentir essa mistura de amor e decepção. Alexandre se levantou, ajustando o paletó. Meu motorista te levará de volta. Amanhã uma equipe irá à sua casa com vestidos para você escolher. Para o casamento. Ele começou a sair, mas Lívia o chamou. Alexandre. Ele parou, sem se virar completamente. Seu irmão, como ele se chamava? O silêncio se estendeu por longos segundos. Quando ele finalmente respondeu, sua voz estava diferente, mais suave, mais humana. Gabriel. Ele se chamava Gabriel, e era a pessoa mais gentil que já conheci. Então saiu, deixando Lívia sozinha na cafeteria vazia, vestida de branco, selando seu destino. O casamento foi exatamente como Alexandre prometera. Frio, rápido, burocrático. No cartório, apenas 2 testemunhas contratadas e o juiz entediado. Lívia usava um vestido de seda cor de marfim, elegante, caro, escolhido por estilistas que ela nunca vira antes. Parecia uma noiva de verdade. Sentia-se como uma fraude. Quando chegou o momento dos votos, Alexandre segurou sua mão. Os dedos dele eram quentes, firmes. Ela forçou-se a olhá-lo nos olhos enquanto dizia aceito, e por um instante viu algo ali. Hesitação, remorso, mas foi rápido demais para ter certeza. Pode beijar a noiva, anunciou o juiz. Alexandre inclinou-se,
E Lívia fechou os olhos por instinto. Os lábios dele tocaram os seus por menos de 2 segundos. Casto, formal, sem emoção. Ainda assim, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Teatro, lembrou a si mesma. É tudo teatro. Santorini era um cartão postal. Casas brancas penduradas em penhascos, mar azul impossível, pôr do sol que pintava o céu de dourado e rosa. Seria romântico se não fosse uma prisão. A suíte do hotel tinha vista para o mar, cama king size coberta de pétalas de rosa, cortesia da gerência para os recém-casados. Alexandre dispensou a decoração com um gesto irritado assim que entraram. Você fica com o quarto, disse ele pegando a mala. Eu uso o sofá da sala. Não precisa. Fizemos um acordo. Ele a interrompeu sem olhar para ela. Eu cumpro o que prometo. Durante o dia eram o casal perfeito. Caminhavam de mãos dadas pelas vielas de Oia, jantavam em restaurantes à beira-mar, onde Alexandre colocava a mão na cintura dela com familiaridade ensaiada. Ele até sorria às vezes, não para ela, mas para as câmeras dos turistas, para os garçons observadores. À noite, voltavam à suíte e se tornavam estranhos novamente. Na terceira noite, Lívia não conseguiu dormir. Saiu para a varanda e encontrou Alexandre ali, bebendo vinho sozinho, olhando o mar negro sob as estrelas. Não consegue dormir? Perguntou ela, encostando-se na grade. Nunca consigo. Ele encheu outra taça sem que ela pedisse. Aqui, vinho grego. Muito melhor que aparenta. Lívia bebericou. Era bom. Doce e seco ao mesmo tempo. Posso te fazer uma pergunta? Alexandre deu de ombros. Permissão tácita. Por que casamento? Por que não simplesmente destruir meu pai financeiramente? Você já fez isso antes. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que não responderia. Então, porque dinheiro não é o suficiente. Seu pai perdeu fortunas antes, sempre se recuperou. Mas você é tudo para ele. Vi como ele olha para você. Orgulho, amor, esperança. Você é a única coisa pura que restou na vida patética dele. E agora sou sua, Lívia completou, amarga. Agora você está além do alcance dele. Cada vez que ele te vir nos jornais sociais, no meu braço, sorrindo para mim, vai lembrar que foi culpa dele, que entregou a filha ao filho do homem que destruiu. Alexandre virou-se para ela, e sob a luz da lua, seus olhos pareciam diferentes, mais tristes. É uma vingança que dura, que dói todos os dias, como a dor que carrego há 15 anos. Lívia deveria odiá-lo, deveria jogar o vinho na cara dele, gritar, dizer que era um monstro. Mas, em vez disso, ouviu-se perguntar, Gabriel se parecia com você? Alexandre congelou. Ninguém falava sobre Gabriel. Ninguém ousava. Por que quer saber? Porque você usa o luto dele como escudo, mas nunca fala sobre quem ele realmente era. Era só uma criança que morreu? Ou era uma pessoa que você amava? A mandíbula de Alexandre se contraiu. Por um momento, Lívia achou que ele explodiria. Em vez disso, ele tirou a carteira do bolso e removeu uma foto antiga, desbotada. 2 garotos sorrindo para a câmera. Um devia ter uns 20 anos, Alexandre, mais jovem, sem o peso nos ombros. O outro era menor, magro, com um sorriso imenso e olhos gentis. Ele queria ser veterinário, disse Alexandre, voz rouca. Trazia gatos de rua para casa, pássaros feridos. Uma vez passou 3 noites acordado cuidando de um cachorro atropelado que encontrou na rua. O cachorro sobreviveu. Ele o chamou de sorte. Lívia tocou a foto com cuidado. O garoto parecia tão vivo, tão feliz. Quando tudo desmoronou, ele não entendia. Continuava dizendo que encontraríamos uma solução, que as coisas melhorariam. Mesmo quando fomos despejados, quando mamãe começou a trabalhar limpando casas, ele continuava otimista. Alexandre engoliu em seco. Até o dia que vi nosso pai chorar. Papai era um homem orgulhoso, nunca demonstrava fraqueza, mas naquele dia desmoronou. E Gabriel, algo quebrou dentro dele. Você o encontrou? Alexandre assentiu, olhos fixos no horizonte. Cheguei em casa e a porta dele estava trancada. Arrombei, era tarde demais. Ele deixou um bilhete. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto dele. Lívia sentiu o próprio peito apertar. Ele tinha 16 anos, Alexandre continuou. 16. Não viveu o suficiente para o primeiro beijo, para se formar, para salvar todos aqueles animais que sonhava em salvar. E seu pai? Seu pai estava em alguma festa de empresários naquela noite, brindando seu sucesso.
enquanto meu irmão decidia que não valia a pena continuar. Lívia não pensou, apenas agiu. Envolveu os braços ao redor de Alexandre num abraço que ele não pediu, não esperava. Ele ficou rígido, surpreso, mas não a afastou. Eu sinto muito, sussurrou ela. Eu não sabia. Não é desculpa, não muda nada, mas sinto muito pelo que meu pai fez. E sinto muito por Gabriel. Alexandre permaneceu imóvel por longos segundos. Então, lentamente, seus braços se ergueram e a envolveram também. Não era afeto. Era alguém agarrando-se a um salva-vidas no meio de uma tempestade antiga. Ficaram assim por minutos que pareceram horas, dois estranhos unidos por tragédias que nenhum deles causou. Quando se separaram, Alexandre limpou o rosto rapidamente, recompondo a máscara. Não muda nada, disse ele, voz firme novamente. Você ainda é minha esposa por contrato. Eu ainda vou... Eu sei, Lívia interrompeu, mas agora pelo menos entendo por quê. E acho que Gabriel não gostaria de ver você assim, consumido por ódio. Ele parecia gentil demais para isso. Alexandre riu sem humor. Você não me conhece. Ainda não, mas temos 5 anos. Algo passou pelos olhos dele. Medo, esperança. Mas ele apenas assentiu e voltou para dentro, deixando-a sozinha na varanda com a foto de um garoto que nunca conheceria. Quando voltaram ao Brasil, Lívia se mudou para a cobertura de Alexandre. O apartamento era espetacular, minimalista, elegante, frio como seu dono. Vidro e aço, arte contemporânea nas paredes, vista panorâmica da cidade. Seu quarto, Alexandre abriu uma porta. A suíte era maior que a sala da antiga casa de Lívia. Closet completo de roupas de grife no tamanho dela, banheiro de mármore, cama enorme. Você comprou tudo isso? Contratei pessoas para isso. Escolha o que não gostar, mandarei trocar. Lívia tocou um vestido de seda. Devia custar o salário de 1 mês. Não é necessário. É necessário sim. Você é uma Monteiro agora. As pessoas esperam um certo padrão. Ele verificou o relógio. Amanhã começam as obrigações sociais. Jantar beneficente no clube, vista algo apropriado. Espere. Lívia segurou seu braço quando ele começou a sair. Você mencionou que eu poderia trabalhar. Quero começar. Alexandre a estudou com um olhar calculista. Está bem. Minha empresa tem uma divisão de arquitetura. Pode começar segunda-feira. Mas não espere favoritismo. Terá que provar seu valor como qualquer outro. Não quero favoritismo. Só quero trabalhar. Ele assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Lívia se sentou na cama absurdamente confortável e olhou ao redor. Tinha tudo que uma mulher poderia querer materialmente, e nada do que precisava emocionalmente. Mas algo havia mudado em Santorini. Ela havia visto por trás da armadura de Alexandre apenas um vislumbre, mas o suficiente para saber que havia um ser humano ali, ferido, vingativo, amargurado, mas humano. E pela primeira vez desde que tudo começara, Lívia se perguntou, seria possível transformar aquela farsa em algo real? Ou estava sendo ingênua de novo, vendo luz onde só havia escuridão? Apenas o tempo diria. O jantar beneficente foi um campo de batalha disfarçado de elegância. Mulheres com joias caras avaliavam Lívia de cima a baixo, sussurrando atrás de taças de champanhe. Homens cumprimentavam Alexandre com familiaridade calculada, olhando para sua nova esposa com curiosidade mal disfarçada. Relaxe, Alexandre murmurou em seu ouvido, a mão firme em sua cintura. Você está tensa. Eles podem sentir o cheiro do medo. Não estou com medo, ela respondeu entre dentes, forçando um sorriso para um casal que se aproximava. Está sim, mas está escondendo bem. Havia algo próximo de aprovação em sua voz. A noite foi um desfile interminável de apresentações. Minha esposa, Lívia. Alexandre repetia as palavras com naturalidade praticada, mas cada vez que dizia minha esposa, ela sentia um aperto no peito. Alexandre Monteiro casado, exclamou uma mulher loira de vestido vermelho, olhos afiados como lâminas. Nunca pensei que veria o dia. E tão rapidamente? Foi um romance relâmpago? Quando você encontra a pessoa certa, não há razão para esperar. Alexandre respondeu suavemente, beijando a têmpora de Lívia com ternura ensaiada. A mulher riu, mas seus olhos permaneceram frios. Que romântico! Tomem cuidado com casamentos apressados, querida. Às vezes descobrimos que não conhecemos nossos maridos tão bem quanto pensávamos. Era uma ameaça velada.
Lívia sentiu Alexandre ficar tenso ao seu lado. Márcia sempre tão preocupada com os outros. Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Como vai, Ricardo? Ainda viajando constantemente a negócios? O rosto de Márcia ficou vermelho. A farpada atingiu o alvo. Todos sabiam que o marido dela tinha uma amante em São Paulo. Se nos dá licença, Alexandre guiou Lívia para longe. Assim que estavam fora de alcance, ele sussurrou. Aquela víbora dormiu comigo há 3 anos. Quando não quis nada sério, espalhou que eu era incapaz de amar. Ignore-a. Lívia o olhou surpresa. Você não precisa me contar essas coisas. Lembra do nosso acordo? Honestidade em particular. Isso inclui te avisar sobre quais cobras evitar nessa selva. Antes que ela pudesse responder, uma voz masculina interrompeu. Alexandre, finalmente te vejo. Era um homem na casa dos 40, bonito de forma convencional, sorriso confiante demais. Ele abraçou Alexandre com familiaridade. Depois voltou sua atenção para Lívia. Então essa é a mulher que conseguiu o impossível. Eduardo Pinheiro, prazer. Ele beijou sua mão 1 segundo mais longo que o necessário. Você é ainda mais linda que nas fotos. Lívia. Ela retirou a mão delicadamente. Eduardo é meu sócio minoritário, explicou Alexandre, e Lívia captou algo em seu tom. Desagrado? Ciúme? Eu diria que somos mais que isso. Amigos há anos, não é, Alexandre? Eduardo piscou para Lívia. Tenho histórias sobre esse homem que fariam você se surpreender. Tenho certeza que sim. Lívia respondeu diplomaticamente. Dance comigo? Eduardo estendeu a mão. Deixe seu marido descansar um pouco. Ele tem má fama de monopolizar as belas mulheres. Alexandre ia recusar, mas Lívia aceitou antes. Não sabia por quê. Talvez para afirmar alguma independência, talvez por curiosidade. Na pista de dança, Eduardo era leve nos pés, conduzindo com facilidade. Desculpe a invasão, mas precisava te conhecer melhor. Alexandre foi muito reservado sobre vocês. Preferimos manter nossa privacidade. Sábio, especialmente considerando... Ele fez uma pausa significativa. A história da família dele. Imagino que ele te contou. Lívia manteve a expressão neutra. Contou o necessário. Ele passou 15 anos construindo esse império movido por vingança. Todo mundo na alta sociedade sabe. E de repente casa com você, filha de Roberto Costa. Eduardo a girou na dança. Perdoe minha franqueza, mas todos estão se perguntando. É amor ou é parte do plano? O coração de Lívia acelerou, mas ela forçou uma risada. Que pergunta estranha. Por que seria parte de algum plano? Porque Alexandre Monteiro não faz nada sem calcular 3 jogadas à frente. É o que o torna brilhante e perigoso. Os olhos dele a estudavam intensamente. Só espero que você saiba no que se meteu. A música terminou. Alexandre apareceu imediatamente ao lado deles, estendendo a mão para Lívia. Obrigado por entreter minha esposa, Eduardo, mas está na hora de irmos. No carro, o silêncio era denso. Alexandre dirigia com mandíbula tensa, mãos apertadas no volante. Ele estava te avisando sobre mim, disse finalmente. Estava. E você acredita nele? Lívia o observou. Perfil angular cortado pelas luzes da cidade. Eu sei exatamente no que me meti, Alexandre. Sempre soube. Algo se suavizou nos ombros dele. Eduardo é ambicioso. Quer minha posição na empresa. Ele vai tentar te usar contra mim. Então talvez devesse me contar mais sobre seus negócios. Conhecer o inimigo, como dizem. Alexandre a olhou de relance surpreso. Então, lentamente, começou a falar. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma rotina estranha. Alexandre saía cedo para o escritório. Lívia começou na divisão de arquitetura, onde foi recebida com curiosidade e ceticismo. Afinal, era a esposa do chefe. Ela trabalhou o dobro de todos para provar seu valor. À noite jantavam juntos, por vezes em silêncio, por vezes compartilhando detalhes do dia. Lentamente, muito lentamente, as muralhas começavam a rachar. Uma noite, Lívia encontrou Alexandre na sala de estar, rodeado de projetos. Ainda trabalhando? Licitação importante amanhã. Ele esfregou os olhos cansados. Um complexo residencial no valor de 200 milhões. Lívia examinou os planos. Posso opinar? Ele hesitou, depois assentiu. Ela apontou vários pontos fracos. Ângulos de luz, fluxo de tráfego, aproveitamento de espaço. Alexandre a observava com crescente interesse. Você é boa nisso, admitiu finalmente. Eu disse que não queria favoritismo.
Sou arquiteta formada, Alexandre. Não apenas uma esposa troféu. Eu sei. Ele se recostou estudando-a. Você me surpreende constantemente. Pensei que seria uma patricinha mimada chorando pelos cantos. E eu pensei que você seria um monstro sem coração. Lívia sentou-se ao lado dele. Ambos erramos. O olhar entre eles se estendeu um segundo demais. Alexandre desviou primeiro, voltando aos projetos. Você pode trabalhar nesse projeto comigo, mas amanhã, depois da licitação, temos outro evento. Gala de caridade é importante. Lívia suspirou. Quantos desses eventos existem? Muitos. Faz parte do papel. Ele a olhou de novo. Algo diferente em seus olhos. Mas está se saindo bem. Melhor que esperava. Era um elogio estranho, mas vindo de Alexandre, significava algo. Naquela noite, deitada na cama, Lívia se pegou pensando nele, na forma como sua expressão se suavizava quando falava de Gabriel, como seus olhos brilhavam quando discutia projetos, como seu toque em sua cintura nas festas começava a parecer menos ensaiado, mais natural. Perigoso, sussurrou uma voz em sua cabeça. Você está começando a sentir algo real por ele. Mas era tarde demais para se proteger. As rachaduras na armadura de ambos estavam cada vez maiores. A gala foi no hotel mais luxuoso da cidade. Lívia usava um vestido azul noite que fazia seus olhos brilharem. Quando desceu as escadas, Alexandre ficou parado, observando-a com uma intensidade que a fez corar. Você está aqui linda, ele disse. E pela primeira vez pareceu sincero. Você também está bonito. E estava. Smoking impecável, cabelo penteado para trás, elegante como sempre. Na festa, foram o casal do momento. Dançaram 3 vezes, mais que o necessário para aparências. Na terceira dança, uma valsa lenta, Alexandre a puxou mais perto. Seu pai está aqui, murmurou em seu ouvido. Lívia congelou. O quê? 3 horas perto do bar. Ele conseguiu um convite de alguém. Ela se virou sutilmente. Lá estava Roberto Costa, vestindo um terno velho, olhando para ela com expressão desolada. Eu disse que não queria vê-lo. Alexandre disse baixo, tensão voltando ao corpo. Eu sei. A voz de Lívia tremeu. Mas ele é meu pai. Ele destruiu minha família. E eu paguei o preço. Ela o encarou. Mas ele ainda é meu pai. Posso ao menos falar com ele? 2 minutos? Alexandre ficou imóvel. Guerra interna claramente visível. Finalmente assentiu, mas não a soltou imediatamente. 2 minutos eu estarei observando. Lívia cruzou o salão com pernas trêmulas. Seu pai parecia ter envelhecido anos em semanas. Lívia, minha filha, você não deveria estar aqui. Ela interrompeu, voz baixa. Eu precisava ver se estava bem. Você está feliz? Era uma pergunta ridícula, mas a preocupação nos olhos dele era real. Estou sobrevivendo. É o melhor que posso fazer. Eu estraguei tudo, não é? Lágrimas brilhavam nos olhos dele. Perdi você, tentando proteger o que já estava perdido. Pai, Lívia sentiu o peito apertar. Ele te trata bem? Ela pensou em Alexandre, nas conversas noturnas, nos momentos de vulnerabilidade, em como ele cumpria cada promessa. Trata, admitiu. Melhor do que eu esperava. Roberto assentiu, tentando sorrir. Então, talvez algum bem tenha saído de tudo isso. Você precisa ir, por favor. Ele beijou sua testa, um gesto paterno que a fez querer chorar, e desapareceu na multidão. Quando Lívia voltou, Alexandre a observava intensamente. Está bem? Não sei. Ela segurou seu braço. Me tira daqui? Pela primeira vez, ele não questionou. Simplesmente a guiou para fora, para a varanda privativa, onde o ar fresco acalmou seu coração acelerado. Eu odeio ver você assim, Alexandre disse, e havia raiva em sua voz, mas não direcionada a ela. Eu odeio estar assim. Ele a puxou num abraço inesperado. Lívia se permitiu derreter contra seu peito, ouvindo as batidas firmes do coração dele. Está tudo ficando confuso, ela sussurrou. Não sei mais o que é real e o que é fingimento. Alexandre se afastou apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Eu também não. E então, devagar, ele se inclinou. Lívia teve tempo de recuar, de virar o rosto, de lembrá-lo do acordo. Ela não fez nada disso. Os lábios dele encontraram os seus. E não foi como no cartório. Foi lento, questionador, real. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Desculpe, Alexandre sussurrou. Eu não deveria... Não se desculpe. Lívia tocou o rosto dele.
Não se desculpe por algo que ambos queremos. E dessa vez, foi ela quem o beijou. Tudo mudou depois daquele beijo. Não da noite para o dia. Alexandre ainda era fechado, Lívia ainda carregava suas dúvidas, mas algo fundamental se transformou. Os toques em público não eram mais puramente teatrais. Os olhares atravessavam a mesa do jantar com frequência crescente. O espaço entre seus quartos parecia diminuir a cada noite. 3 semanas depois da gala, Lívia acordou enjoada. Pensou que fosse algo que comera, mas na manhã seguinte aconteceu de novo. E na outra. No quarto dia, com mãos trêmulas, comprou um teste de farmácia. 2 linhas rosa. Positivo. Lívia sentou-se no chão frio do banheiro. O teste ainda na mão. O mundo girando. Grávida. Ela estava grávida de Alexandre Monteiro, o homem que se casara com ela por vingança, que estava lentamente roubando seu coração, que talvez nunca a amasse de verdade. Como isso aconteceu? Eles nunca, exceto por aquela noite. 2 semanas após o beijo na gala, após outro evento social, voltaram para casa carregados de champanhe e algo mais perigoso, desejo não resolvido. As mãos dele encontraram sua cintura no elevador. Os lábios dela buscaram os dele antes da porta se fechar. Lívia, espere. Alexandre tentou ser racional. Nós temos um acordo. Esqueça o acordo. Ela sussurrou contra sua boca. Por uma noite, esqueça tudo. E ele esqueceu. Ambos esqueceram. Foi intenso, desesperado. Real demais para ser apenas físico. Depois, deitados no escuro do quarto dele, não mais quartos separados, Alexandre a abraçou como se temesse que ela desaparecesse. Não sei o que estou fazendo, ele confessou na escuridão. Isso não era parte do plano. Você se arrepende? Deveria, mas não consigo. Agora, segurando o teste positivo, Lívia sabia que as consequências daquela noite eram mais permanentes que ambos imaginaram. Como ela diria a ele? Alexandre mal estava começando a baixar suas defesas. Um bebê, um laço permanente não planeado, poderia fazê-lo recuar para trás de suas muralhas novamente. Ou pior, ele poderia pensar que foi intencional, uma armadilha. Durante 3 dias, Lívia guardou o segredo, mas o peso era insuportável. Na 4ª noite, encontrou Alexandre no escritório dele em casa, trabalhando tarde como sempre. Ela bateu suavemente na porta. Entre. Ele levantou os olhos e sorriu. Um sorriso verdadeiro, raro, que ainda a pegava desprevenida. Pensei que já estivesse dormindo. Não consegui dormir. Lívia fechou a porta atrás de si. Precisamos conversar. A expressão dele mudou instantaneamente. Alerta, cautelosa. Isso soa sério. É. Ela se aproximou. Mãos suadas. Alexandre, há algo que preciso te contar. Ele se levantou, contornando a mesa. Você está bem? Está doente? Não. Ou melhor, sim, mas não da forma que pensa. Lívia respirou fundo. Não havia forma fácil de dizer aquilo. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexandre ficou completamente imóvel, como se tivesse virado estátua. Grávida. Ele repetiu, voz sem emoção. Sim, cerca de 1 mês. Eu fiz 3 testes, todos positivos. Eu não planejei isso, Alexandre. Juro que... Quanto tempo você sabe? A frieza na voz dele a congelou. 3 dias. E não me contou imediatamente? Eu estava com medo de como você reagiria. Alexandre passou as mãos pelo cabelo, dando passos pelo escritório. Ela podia ver os pensamentos correndo atrás de seus olhos, cálculos, análises, paranoia. É muito conveniente, ele disse finalmente, costas viradas para ela. Um herdeiro. Laços permanentes. Você fica rica mesmo após o divórcio. Lívia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você realmente acha que eu planejei isso? Não sei o que pensar. Ele se virou e a fúria e o medo brigavam em seu rosto. Você é filha de Roberto Costa. Ele destruiu minha família com mentiras e manipulações. Como eu sei que você não é igual? As lágrimas vieram quentes e raivosas. Porque você me conhece? Porque passamos meses construindo algo real, ou tudo isso foi mentira para você? Eu não sei mais o que é real, Alexandre gritou. Minha vida inteira foi construída em torno de vingança. E então você aparece, com seus olhos honestos e seu coração bondoso, e de repente eu não sei mais quem eu sou. E agora isso, um bebê que não planejamos, que amarra você a mim para sempre. Você acha que eu quero estar amarrada a um homem que me vê como inimiga? Lívia gritou de volta.
Que acha que sou capaz de engravidar de propósito para extorquir dinheiro? Eu te disse que estava começando a te amar, idiota. O silêncio caiu como uma bomba. Lívia cobriu a boca, percebendo tarde demais o que havia dito. Alexandre a encarava, chocado. Você... O quê? Esquece. Ela se virou para sair. Foi um erro. Tudo isso foi um erro. Ele a segurou pelo braço. Lívia, espera. Me solta. Ela se desvencilhou. Você deixou bem claro o que pensa de mim. Vou embora. Você pode ficar com sua vingança e sua amargura. Eu crio esse bebê sozinha. Você não vai a lugar nenhum. Não pode me impedir. Lívia, por favor. A voz dele quebrou. Por favor, não vá. Me desculpe. Eu estou assustado, está bem? Estou apavorado. Ela parou, surpresa com a vulnerabilidade crua em suas palavras. Alexandre sentou-se pesadamente na cadeira, cabeça nas mãos. Meu pai era um bom homem que foi destruído. Meu irmão era inocente e morreu. Eu passei 15 anos me transformando em algo duro o suficiente para sobreviver. E agora você me diz que vou ser pai e eu não sei como fazer isso sem estragar tudo. Lívia se aproximou lentamente. Você acha que eu sei? Tenho 24 anos, Alexandre. Minha vida inteira virou de cabeça para baixo. Casei com um homem que me odiava. Me apaixonei por ele contra toda lógica. E agora vou ter um filho dele. Estou apavorada também. Ele levantou os olhos. E ela viu lágrimas ali. Você se apaixonou por mim? Sim, seu idiota. Apesar de tudo, sim. Alexandre se levantou, fechando a distância entre eles. Tocou o rosto dela com dedos trêmulos. Eu não mereço você. Provavelmente não. Lívia tentou sorrir através das lágrimas. Mas me parece que estamos presos um ao outro agora. Eu quero isso. Ele sussurrou. Esse bebê. Você. Eu quero tudo, Lívia. Só não sei como deixar a raiva ir embora. Então aprenda. Ela segurou suas mãos. Temos 7 meses para você aprender a ser pai. E talvez aprender a me amar também. E se eu já estiver aprendendo? Alexandre pressionou a testa contra a dela. E se eu já tiver começado há muito tempo e estiver apavorado demais para admitir? O coração de Lívia saltou. Então talvez devêssemos parar de ter tanto medo. Ele a beijou, suave, reverente, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ele colocou a mão hesitante sobre o ventre ainda plano dela. Um bebê, disse com espanto. Nosso bebê. Sim, Lívia cobriu a mão dele com a sua. Estamos nisso juntos? Juntos, ele concordou, e pela primeira vez em 15 anos, permitiu-se esperar que talvez o futuro pudesse ser mais que vingança e dor. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Alexandre oscilava entre excitação protetora e pânico absoluto. Contratou o melhor obstetra da cidade, encheu a casa de livros sobre gravidez e praticamente proibiu Lívia de subir escadas. Você está exagerando, ela reclamou quando ele insistiu em carregá-la até o quarto. Estou sendo cuidadoso. É diferente. Alexandre, estou grávida, não doente, mas secretamente ela adorava. A atenção dele, o cuidado genuíno, a forma como ele olhava para ela agora, como se fosse preciosa, não apenas uma peça em seu jogo de vingança. Até que Eduardo Pinheiro apareceu. Uma semana depois do anúncio da gravidez, ele pediu uma reunião urgente com Alexandre. Lívia estava no escritório quando Eduardo entrou, sorriso malicioso no rosto. Parabéns pelo bebê, disse com falsidade evidente. Que notícia maravilhosa. Obrigado, Alexandre respondeu friamente. Você disse que era urgente. É. Eduardo colocou uma pasta sobre a mesa. Encontrei algo interessante. Contratos antigos de 15 anos atrás, entre Roberto Costa e sua família, Alexandre. Lívia sentiu o sangue gelar. Alexandre abriu a pasta e ela viu seu rosto empalidecer enquanto lia. Isso não pode estar certo, ele murmurou. Oh, mas está. Seu pai, Henrique Monteiro, assinou um contrato com Roberto Costa. Um investimento conjunto naqueles terrenos. 50-50. Mas algo deu errado. Roberto manteve tudo. Deixou seu pai sem nada. Eu sei dessa história, Alexandre disse rispidamente. Sabe mesmo? Eduardo se inclinou para a frente. Porque esses documentos mostram algo mais. Mostram que seu pai sabia dos riscos. Que ele apostou o dinheiro da família contra o conselho de Roberto. E quando tudo desmoronou, bem, foi mais falta de julgamento do que traição deliberada. Mentira. Alexandre jogou os papéis na mesa. É tudo verificável.
assinaturas, testemunhas, registros em cartório. Eduardo olhou para Lívia. A pergunta é, por que Roberto nunca mostrou isso a você, Alexandre? Por que deixou você acreditar que foi vítima de um golpe? Porque ele é culpado, Alexandre explodiu. Ou porque era mais fácil ter um vilão para culpar pela tragédia, Eduardo disse suavemente, veneno embrulhado em falsa compaixão. Mais fácil que admitir que seu pai cometeu erros também. Saia, Lívia disse, voz gelada. Saia agora, Eduardo. Eu estava apenas tentando ajudar. Saia! Eduardo levantou as mãos em rendição falsa e saiu, deixando os documentos para trás. Alexandre permaneceu imóvel, olhando para os papéis como se fossem cobras. Alexandre, Lívia tocou seu braço. Não. Ele se afastou. Não me toque. Nós não sabemos se isso é verdade. E se for? Ele a encarou e havia desespero puro em seus olhos. E se eu construí minha vida inteira em uma mentira? E se eu te prendi nesse casamento, roubei sua liberdade por nada? Não foi por nada. Gabriel ainda morreu, sua família ainda sofreu. Mas talvez não fosse culpa de ninguém. Talvez fosse apenas vida. Coisas ruins acontecendo sem vilões, sem heróis, apenas pessoas falhando juntas. Ele riu sem humor. 15 anos, Lívia. 15 anos de ódio. E agora você carrega meu filho. E eu não sei mais quem eu sou sem essa raiva. Lívia o segurou com força, mesmo quando ele tentou se afastar. Então você descobre quem é. Comigo. Com nosso bebê. Você constrói algo novo. E se eu não conseguir? Então tentamos juntos. Mas você não desiste. Não de mim, não do nosso filho. Promete? Alexandre a abraçou tão forte que doeu, rosto enterrado em seu cabelo. Eu prometo. Mas, Lívia, tenho tanto medo de decepcionar vocês. Bem-vindo à paternidade, ela sussurrou. Acho que todos têm medo. E no silêncio daquele abraço, cercados por documentos que talvez mudassem tudo, eles se agarraram um ao outro. Dois náufragos em um mar de incerteza, apostando que juntos poderiam encontrar a costa. Alexandre passou 3 dias trancado no escritório, investigando cada documento que Eduardo trouxera. Contratou investigadores particulares, advogados, peritos em autenticação. Lívia o via consumindo-se lentamente, preso entre a verdade que sempre acreditou e a possibilidade de que tudo fosse uma ilusão. Na terceira noite, ela não aguentou mais. Entrou no escritório sem bater, encontrando-o cercado por pilhas de papéis, olhos vermelhos de cansaço. Você precisa parar, disse firmemente. Estou quase terminando. Alexandre, você vai se matar assim. E nosso bebê precisa de um pai vivo. Ela pegou os documentos de suas mãos. O que você descobriu? Ele esfregou o rosto derrotado. Os documentos são autênticos, as assinaturas, as datas, tudo confere. Meu pai realmente assinou aquele contrato sabendo dos riscos. Lívia sentou-se ao lado dele. Isso muda algo? Muda tudo. Significa que Roberto não foi o único culpado, que meu pai tomou decisões ruins também, que talvez... Sua voz quebrou. Talvez eu tenha odiado o homem errado todos esses anos. Ou talvez, Lívia disse cuidadosamente, ambos fossem culpados. Ambos cometeram erros, mas isso não torna sua dor menos real, Alexandre. Gabriel ainda morreu. Sua família ainda sofreu. Essas coisas aconteceram. Mas eu usei essa dor como desculpa para fazer coisas terríveis. Ele a encarou e havia agonia em seus olhos. Eu te forcei a casar comigo, Lívia. Te prendi numa gaiola dourada por vingança. Como isso é diferente do que Roberto fez com minha família? Porque você está aqui agora, questionando suas ações. Porque você mudou. Está mudando ainda. Ela segurou seu rosto. As pessoas que meu pai destruiu, ele nunca olhou para trás. Nunca se importou. Você se importa. Isso faz toda a diferença. Não é suficiente. Então torne suficiente. Você quer redenção? Comece sendo o homem que seu irmão acreditava que você poderia ser. Alexandre puxou-a para um abraço desesperado. Eu não mereço você. Pare de dizer isso. Nós merecemos um ao outro. Erros, falhas e tudo mais. Ela se afastou para olhá-lo. Mas há algo que você precisa fazer. O quê? Você precisa falar com meu pai. A reação foi imediata. Alexandre ficou tenso, recuou. Não, impossível. Necessário. Vocês dois carregam versões diferentes da mesma história. Talvez seja a hora de ouvir a verdade completa, não apenas fragmentos que alimentam o ódio. Eu não posso... Pode sim, pelo nosso filho.
pelo futuro que estamos tentando construir. Lívia colocou a mão sobre o ventre, agora levemente arredondado. Essa criança não vai crescer numa casa envenenada por ódios antigos. Precisamos limpar o passado, Alexandre. Juntos. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente assentiu, exausto. Está bem, mas você fica comigo. Não confio em mim mesmo sozinho com ele. Sempre. O encontro foi marcado num café neutro, território de ninguém. Roberto Costa chegou pontualmente, parecendo ainda mais envelhecido, nervoso como um homem indo para o próprio julgamento. Quando viu Alexandre, ele empalideceu. Monteiro, Costa. Alexandre mal conseguiu pronunciar o nome. Lívia segurou a mão dele por baixo da mesa, âncora na tempestade. Minha filha disse que você queria conversar. Roberto começou, voz hesitante, sobre o passado, sobre a verdade. Alexandre colocou os documentos sobre a mesa. Estes papéis contam uma história diferente da que sempre acreditei. Quero ouvi-la de você. Roberto pegou os documentos com mãos trêmulas. À medida que lia, suas feições se transformaram. Surpresa, depois reconhecimento, finalmente algo parecido com alívio. Onde você conseguiu isso? Não importa. É verdade? Sim. Roberto suspirou profundamente. Seu pai e eu éramos sócios naquele projeto. 50-50, como está aí. Mas Henrique, ele era um sonhador, Alexandre. Via potencial onde não havia. Eu avisei que era arriscado demais, que deveríamos esperar, fazer mais estudos de viabilidade. Mas ele insistiu. E você deixou, Alexandre disse, voz dura. Eu deixei porque era meu sócio, porque confiava nele. E quando tudo desmoronou, Roberto fechou os olhos. Eu peguei os terrenos, sim. Usei uma brecha no contrato que meu advogado encontrou. Foi legal, mas não foi certo. Eu sabia que Henrique tinha investido tudo, que a família dele dependia daquilo. Então você roubou dele. Eu roubei, e me odeio por isso todos os dias desde então. Roberto olhou para Alexandre, lágrimas nos olhos. Mas precisa entender, Henrique não foi apenas vítima. Ele mentiu para sua família sobre quanto tinha investido. Ele apostou o dinheiro da casa, as economias, tudo, sem contar a sua mãe. Quando descobri, tentei avisá-lo que era loucura. Ele disse que ia dar certo, que confiasse nele. Você está culpando meu pai pela própria ruína? Estou dizendo que ambos erramos. Roberto bateu na mesa, emoção transbordando. Eu pequei por ganância. Ele pecou por orgulho. E no final, duas famílias pagaram o preço. A dele e a minha. A sua? Alexandre riu amargamente. Você ficou rico. E perdi minha alma. Meu casamento nunca se recuperou. Minha esposa sabia o que eu tinha feito. Minha filha cresceu em luxo construído sobre vergonha. E agora, ele olhou para Lívia. Agora perdi ela também. Para o filho do homem que destruí. O silêncio caiu pesado sobre a mesa. Lívia finalmente falou, voz suave, mas firme. Gabriel, conte a ele sobre Gabriel. Roberto estremeceu como se tivesse sido atingido. O menino, meu irmão. Alexandre corrigiu, voz perigosamente baixa. Ele tinha 16 anos. Ele nos deixou porque você e meu pai, jogaram seus jogos gananciosos e deixaram uma família inteira morrer de fome. Eu sei. As lágrimas desceram pelo rosto de Roberto. Quando soube o que tinha acontecido, tentei ajudar. Mandei dinheiro, anonimamente. Sua mãe sempre devolvia. Então tentei pagar o funeral. Ela cuspiu na minha cara. Disse que não queria dinheiro de sangue. E mesmo assim você nunca se desculpou. Nunca admitiu publicamente. Como eu poderia? Admitir teria me levado à prisão. Teria destruído minha família também. Então o escondi, igual ao covarde que sou. E vivi com isso me corroendo por dentro durante 15 anos. Roberto olhou diretamente para Alexandre. Você quer me odiar? Odeie. Você quer me destruir? Já fez isso. Mas não destrua minha filha no processo. Ela é inocente em tudo isso. Eu sei que ela é, Alexandre disse. E havia tormento em sua voz. É por isso que o odeio ainda mais, porque eu a usei contra você, e ela não merecia isso. Mas ela escolheu ficar, Roberto disse suavemente. Escolheu você. Está carregando seu filho. Talvez algum bem possa sair de toda essa tragédia. Talvez vocês possam construir algo melhor do que nós conseguimos. Alexandre olhou para Lívia. Seu refúgio, sua redenção, sua chance de ser mais que a vingança que o consumiu. Eu quero isso, admitiu, mas não sei como deixar a raiva ir embora. Você não deixa, Roberto disse.
Você aprende a viver com ela. Aprende que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas podem doer menos com o tempo, principalmente quando você tem algo bom para focar em vez de apenas a dor. Era sabedoria nascida de anos de remorso. Alexandre podia ver no rosto dele o peso de carregar culpa sem redenção. Eu não te perdoo, disse finalmente. Não sei se algum dia vou perdoar. Mas, ele apertou a mão de Lívia, mas vou tentar parar de deixar o ódio controlar minha vida. Roberto assentiu, aceitando a migalha de paz oferecida. É tudo o que posso pedir. Ele se levantou para sair, mas Alexandre o chamou. Costa. Roberto parou. Quando o bebê nascer, se quiser conhecer seu neto, eu não vou impedir. Era uma oferta pequena, relutante, mas genuína. Roberto cobriu a boca, emocionado demais para falar. Apenas assentiu e saiu rapidamente antes que as lágrimas caíssem. Lívia se virou para Alexandre, orgulho brilhando em seus olhos. Isso foi muito difícil para você. Foi impossível. Mas você estava certa. Nosso filho merece melhor que pais presos em ciclos de vingança. Ele tocou seu ventre suavemente. Merece amor, não ódio. Então vamos dar isso a ele. Ou ela. Lívia sorriu. Amor, paz, um futuro limpo. Juntos. Sempre juntos. Nas semanas seguintes, algo mudou fundamentalmente. Alexandre começou terapia. Relutante no início, mas comprometido. Trabalhava através de 15 anos de raiva e dor, lentamente desconstruindo a armadura que construíra. Lívia também mudou. A gravidez a deixava radiante e, pela primeira vez em meses, permitiu-se ser genuinamente feliz. Montou um quarto para o bebê. Alexandre insistiu em ajudar, desastrado com tinta, mas determinado. Estamos péssimos nisso. Ele riu, olhando para as paredes pintadas irregularmente. Vamos melhorar. Temos 17 anos de prática pela frente. 17. Caramba! Vou ser pai de um adolescente algum dia. Aterrorizado? Apavorado. Ele a puxou para seus braços. Mas menos quando você está comigo. Lívia se aninhou contra ele, sentindo o bebê chutar pela primeira vez. Alexandre, o bebê chutou. Ele colocou a mão sobre seu ventre, espanto no rosto quando sentiu o movimento. É real. É tudo real. Sempre foi real. Você só estava com medo demais para acreditar. Naquela noite, deitados juntos pela primeira vez sem peso de acordos ou obrigações, apenas 2 pessoas que escolheram estar ali, Alexandre sussurrou no escuro. Eu te amo, Lívia. Eu devia ter dito há muito tempo, mas estava preso em raiva e medo. Mas eu te amo. Completamente e irrevogavelmente para sempre. O coração de Lívia saltou. Eu também te amo. Mesmo quando foi difícil, mesmo quando doeu, eu te amava. Nosso filho vai ter um nome bonito. Um futuro bonito. Não vou deixar meu passado envenenar o futuro dele. Dela, Lívia corrigiu com um sorriso. Eu tenho um pressentimento. Dela, então. Alexandre beijou sua testa. Nossa menina, que nunca vai conhecer vingança ou ódio. Só amor. E pela primeira vez em 15 anos, Alexandre Monteiro dormiu sem pesadelos, abraçado à mulher que o ensinou que o amor era uma vingança muito melhor que o ódio, porque destruía muralhas em vez de construí-las. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, Sofia Monteiro chegou ao mundo. Lívia passou 18 horas em trabalho de parto, e Alexandre não saiu do lado dela nem por um segundo. Segurou sua mão, enxugou seu suor, sussurrou palavras de encorajamento, mesmo quando ela o amaldiçoou por tê-la colocado naquela situação. Eu te odeio, ela gritou durante uma contração particularmente forte. Eu sei, amor. Pode me odiar o quanto quiser, ele respondeu, beijando sua testa. Você nunca mais encosta em mim. O que você quiser. Mas quando Sofia finalmente nasceu, minúscula, perfeita, com pulmões impressionantemente poderosos, e foi colocada nos braços de Lívia, Alexandre desmoronou. Sentou-se ao lado da cama, observando sua esposa segurando sua filha, e chorou como não chorava desde o dia que encontrou Gabriel. Ela é perfeita, sussurrou, tocando a bochecha minúscula de Sofia com reverência. Nós fizemos isso. Uma pessoa inteira. Nós fizemos, Lívia concordou, olhando para ele com olhos cansados, mas radiantes. Quer segurá-la? Alexandre tinha medo. Suas mãos pareciam grandes e perigosas demais para algo tão frágil. Mas quando Sofia foi colocada em seus braços, tudo se encaixou. Ela abriu olhos escuros, iguais aos dele.
e o encarou como se o reconhecesse. Oi, pequena, ele sussurrou, voz embargada. Eu sou seu pai, e prometo que vou passar o resto da minha vida sendo digno de você. Sofia agarrou seu dedo com força surpreendente, e naquele momento, Alexandre Monteiro sentiu os últimos vestígios de raiva e vingança se dissolverem. Como poderia carregar ódio quando segurava algo tão puro, tão cheio de promessa? Ela tem os seus olhos, Lívia observou sorrindo, e o seu nariz, e espero que herde sua bondade em vez da minha teimosia. Ela pode ter ambos. A teimosia te manteve vivo. A bondade vai fazer ela viver bem. No terceiro dia, Roberto Costa apareceu, hesitante, nervoso, segurando um ursinho de pelúcia gasto, o mesmo que Lívia tinha quando criança. Ele explicou, recuperado de algum baú de memórias. Alexandre e ele se encararam no corredor. A tensão ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria. Mas havia também algo novo, entendimento mútuo de pais amando a mesma pessoa. Você pode vê-la, Alexandre disse finalmente, mas se a fizer chorar, você sai. Justo, Roberto sorriu fracamente. Dentro do quarto, ele se aproximou da neta com reverência. Ela é linda, Lívia. Parece com você quando nasceu. Quer segurá-la, pai? Roberto olhou para Alexandre, pedindo permissão silenciosa. Alexandre assentiu rigidamente. Quando Sofia foi colocada nos braços do avô, algo se quebrou no rosto do homem mais velho. Ele olhou para aquela vida nova, inocente, e viu uma chance de redenção. Olá, pequenina, ele sussurrou. Seu avô fez muitos erros, mas prometo ser melhor para você. Ser o homem que sua mãe sempre mereceu ter. Alexandre observou da porta, e Lívia viu a luta interna em seu rosto. Mas então ele suspirou e se aproximou. Ela vai precisar conhecer todas as histórias, disse calmamente. As boas e as ruins. Quando for velha o suficiente, vamos contar a verdade sobre o que aconteceu, sobre Gabriel, sobre os erros que todos cometemos, para que ela aprenda que pessoas são complicadas e que famílias podem se curar. Roberto levantou os olhos, surpreso. Você quer que ela conheça Gabriel? Era meu irmão, parte de mim. Ela merece saber sobre ele, não apenas a tragédia, mas quem ele era, o garoto gentil que salvava animais. Alexandre se sentou ao lado de Lívia. E merece saber que vingança nunca traz de volta o que perdemos, só cria mais perda. Você é um homem melhor que eu, Roberto disse sinceramente. Não, sou apenas um homem tentando ser melhor. Há diferença. Após Roberto sair, prometendo voltar quando convidado, Lívia puxou Alexandre para um abraço. Isso foi incrível. Foi difícil, mas certo. Ele olhou para Sofia. Quero que ela cresça sabendo que as pessoas podem mudar, que erros não definem você para sempre. Então você realmente deixou ir? A vingança, o ódio? Alexandre pensou cuidadosamente. Não completamente. Ainda dói. Provavelmente sempre doerá. Mas agora a dor é uma cicatriz, não uma ferida aberta. E escolho focar no que tenho. Você, Sofia, nosso futuro, em vez de no que perdi. 3 meses depois, numa tarde tranquila em casa, Alexandre encontrou Lívia no quarto de Sofia, simplesmente observando a bebê dormir. Você faz isso toda hora. Ele brincou, abraçando-a por trás. Não consigo evitar. Ela é um milagre. É sim. Ele beijou seu pescoço. Assim como você. Lívia se virou em seus braços. Tenho algo para te dizer. Porque sinto que vou gostar disso. Lembra do nosso acordo? 5 anos de casamento e depois divórcio se eu quisesse? O corpo dele ficou tenso. Lembro. Quero rasgar o contrato. Alexandre se afastou para olhá-la confuso. Por quê? Porque não quero prazo de validade no nosso casamento. Quero para sempre. De verdade dessa vez, não por obrigação ou vingança ou acordos comerciais. Só amor. Ela tocou o rosto dele. Você quer isso também? A resposta veio em forma de beijo, profundo, apaixonado, cheio de promessas cumpridas e futuras. Quando se separaram, Alexandre estava sorrindo de verdade, aquele sorriso raro que ela tinha aprendido a tesourar. Eu quero tudo com você. Para sempre não é tempo suficiente. Então vamos começar com sempre e ver onde chegamos. Eles ouviram Sofia começando a acordar, seus barulhinhos suaves enchendo o quarto. Juntos, aproximaram-se do berço. Olá, princesa. Lívia a pegou no colo. Adivinha? Sua mamãe e papai decidiram que vão te atormentar para sempre. E você vai ter irmãos.
Alexandre adicionou, olhando para Lívia com intenção clara. Eventualmente, quando sua mãe estiver pronta. Eventualmente, Lívia concordou rindo. Deixe-me recuperar dessa primeiro. Sofia bocejou, completamente alheia às complexidades que levaram à sua existência. Para ela, o mundo era simples. Tinha pais que a amavam, um berço quente e leite quando precisava. O passado doloroso, a vingança, os erros, tudo isso era história que ela aprenderia um dia, mas não definiria quem ela seria. Alexandre olhou pela janela para a cidade lá embaixo, a mesma cidade onde 15 anos atrás havia jurado vingança. Parecia uma vida inteira atrás, uma pessoa diferente. Sabe o que é engraçado? Disse pensativamente. Eu gastei 15 anos planejando como destruir seu pai, e no final ele me deu a única coisa que poderia me salvar. O quê? Você? Alexandre a puxou para mais perto, cuidadoso com Sofia entre eles. Ele criou você, gentil, forte, capaz de ver humanidade até em monstros como eu. E você me ensinou que vingança é fácil, mas amor exige coragem real. Você nunca foi um monstro, só estava ferido. E você me curou, você e essa pequenina. Ele beijou a cabeça de Sofia. Minha família. Meu recomeço. 5 anos se passaram em um piscar de olhos. Sofia agora corria pela cobertura, tagarelando sem parar, com cabelos escuros em cachos selvagens e riso que enchia cada cômodo. Tinha um irmãozinho de 2 anos, Miguel, que a seguia por toda parte como um cachorrinho dedicado. Lívia voltara a trabalhar como arquiteta, agora sócia em sua própria firma. Alexandre reduziu suas horas para passar mais tempo com as crianças, descobrindo que ser pai era infinitamente mais gratificante que construir impérios comerciais. Eduardo Pinheiro tentou alguns golpes corporativos, mas sem o apoio de Alexandre, faliu 2 anos atrás. Alexandre até ofereceu ajuda, não por bondade para com Eduardo, mas porque aprendeu que carregar rancor era veneno. Roberto Costa se tornara presença regular em suas vidas. Nunca seria fácil entre ele e Alexandre. A história era pesada demais, mas nas festas de aniversário de Sofia, nos jantares de domingo, eles conseguiam uma cortesia civil que, com o tempo, amadurecera em algo próximo de respeito mútuo. Vovô! Sofia correu para Roberto quando ele chegou para o jantar. Olha o que desenhei! Era uma família, figuras de palito representando todos eles, incluindo um anjo no céu que Sofia insistia ser tio Gabriel que o papai amava. Alexandre tinha contado histórias de Gabriel para ela, o garoto gentil que salvava animais, que ria muito, que teria adorado ser tio. Sofia não entendia completamente a tristeza por trás das histórias, mas entendia amor, e isso era suficiente. Está lindo, querida, Roberto disse, voz embargada. Naquela noite, após as crianças dormirem, Alexandre e Lívia se sentaram na varanda, o mesmo lugar onde tinham tido tantas conversas cruciais. Você é feliz? Ela perguntou encostada nele. Sim, assustadoramente feliz. Ele a puxou mais perto. Às vezes ainda não acredito que isso é minha vida. Melhor que vingança? Infinitamente melhor. Vingança é fogo, queima brilhante, mas consome tudo. Amor é... Ele procurou as palavras. Amor é construir, plantar, ver coisas crescerem. Muito poético para um executivo implacável. Ex-executivo implacável. Agora sou apenas um pai que troca fraldas e monta quebra-cabeças. E arquiteto nas horas vagas. Isso também. Ele sorriu. Você sabe que nossa firma ganhou aquela licitação? O complexo residencial? Eu sei, nós somos bons juntos. Em tudo. Ele concordou, beijando-a suavemente. Alexandre ficou quieto por um momento, então... Estive pensando em algo. Ele a puxou para o colo. Você me ensinou tudo o que importa. Que famílias são complicadas, mas vale a pena lutar por elas. Que perdão não é esquecer, é escolher não deixar o passado envenenar o futuro. Que amor conquista tudo, ela brincou. Não, amor não conquista tudo, mas torna tudo suportável, torna a vida valer a pena. Ele tocou sua testa com a dele. Você tornou minha vida valer a pena. Nem tudo era perfeito. Ainda havia dias difíceis, memórias que doíam, cicatrizes que nunca desapareceriam completamente, mas escolheram todos os dias acordar e construir algo bonito dos destroços. E no final, não foi a vingança que trouxe paz a Alexandre Monteiro, foi amor,
Complicado, imperfeito, mas real. Foi Lívia, foi Sofia, foi Miguel, foi família. Não a que nasceu com ele, mas a que construiu das cinzas do que perdeu. E 15 anos após jurar vingança, Alexandre finalmente entendeu o que Gabriel teria querido para ele. Não destruição, mas reconstrução. Não ódio, mas amor. Não fim, mas recomeço. E todos os dias, quando olhava para sua esposa e filhos, Alexandre sussurrava um obrigado silencioso ao irmão que perdera, porque foi a dor dessa perda que eventualmente o levou até a sua verdadeira redenção. Algumas histórias começam com vingança, mas as melhores terminam com amor. De todas as vinganças, o perdão é a mais doce, e de todas as vitórias, o amor é a mais completa. E agora me conta, de onde você está assistindo essa história? Escreve aqui nos comentários, porque eu amo saber até onde o amor consegue chegar. Ah, e se essa história tocou seu coração, deixa o like, compartilha com alguém especial e se inscreve para não perder as próximas.